ó, professor Lustosa na área, para a gente fazer a correção da prova da Sanepar. Prova de nível médio, conforme prometido, falei que ia fazer hoje. Hoje é terça das bancas, então, por ser a terça-feira das bancas, a gente vai falar da banca Instituto AUCP, mas especificamente, pontualmente, fazendo a correção da prova da Sanepar, a prova de nível médio, a prova que teve uma quantidade de questões, 15 questões, mas 15 questões boas, né? Do apanhado geral, 3 questões um pouco mais difíceis, 3 questões um pouco mais chatinhas de interpretação e 9 questões bem tranquilas até, dentro do que vimos, pelo que vimos na nossa revisão, né? Isso, tanto parte 1, parte 2 como parte 3, quando você juntar tudo ali, a gente praticamente deu tudo que tinha para ser dado daquilo que caiu na prova. Eventualmente, talvez, nas questões de conjunto, a gente trouxe as questões de conjunto da banca, pelo que tem do mais atualizado, mas numa pegada de colocar os elementos dentro dos conjuntos. E a banca trouxe nessa prova a organização só com valores globais, não pormenorizando. Então, talvez, nesse sentido, as duas questões de teoria dos conjuntos, pode ser que na revisão a gente não tenha falado explicitamente, né? Como veio na prova. A gente falou de conjuntos sim, mas talvez não da forma como a banca trouxe, pelo que ela tinha cobrado nas questões mais recentes. E aí, agora nessa, ela voltou a cobrar, é um padrão de cobrança bem tranquilo, inclusive, de organização, mas aí se você estudou para a prova, você viu como fazer ali também, não seria um problema essas duas questões, em nenhum momento. As outras 13 questões nós falamos aqui, quando você juntar as 30 e... Nós fizemos 11, 13, 9, as 33 questões. Quando você juntar as 33 questões aí, a gente falou um pouco de tudo que caiu, como caiu. Talvez a gente falou até com mais dificuldade do que a prova trouxe. A prova trouxe questões bem tranquilas, né? 9 questões ali eram relativamente bem tranquilas. Aí, como eu falei, 3 um pouco chatas e 3 mais difíceis. Então, dentro da conta que a gente faz, que a gente já havia falado, de acertar pelo menos 12 das 15 questões, era super possível acertar as 12. Tá certo? As 9 mais fáceis ou mais tranquilas, não vou dizer mais fácil, pode ficar chateado. Ah, professor, não era tão fáceis assim, beleza. Mas mais tranquilas. E as 3 que eram chatas, mas não eram o bicho-papão todo. E aí as 3 mais difíceis, eventualmente, dava para você ter dado uma rateada, eventualmente errado, mas aí também, né, não era uma situação. Agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí nas revisões, o feedback inclusive foi bem positivo. Teve uma aluna que falou que acertou 13 das 15 questões, então, pô, que bem, sinal de que o trabalho está sendo bem feito, né? E a gente está aqui para isso, né? Para fazer esse trabalho bem feito. O que eu vou te pedir só para dentro do trabalho que a gente faz? Curtir, compartilhar e comentar. Só fazer o CCC. Dá uma curtida no vídeo, compartilhar esse vídeo com mais alguém que tem interesse e deixar um comentário, né? Um feedback para a gente, sempre a gente está buscando melhorar. E se quiserem que a gente faça mais alguma coisa específica, deixem aí nos comentários também. A gente vai analisando e vai vendo o que dá para ser feito, como dá para ser feito. Por exemplo, a correção das provas de nível técnico e nível superior, não vou fazer aqui, não vou fazer agora. Vou fazer a correção das provas de nível médio. Se quiser que a gente faça essa correção, fala com a gente que a gente tenta dar um jeito. Aí você manda a prova para a gente troca uma ideia, você manda a prova para a gente corrige num outro momento, né? E aí traz para você. Pensando na possibilidade de recursos para essa prova agora, de nível médio, não tem recurso. As 15 questões não oferecem possibilidade de recurso. Todas estão corretas dentro do gabarito que foram passados. Eu vou corrigir aqui a prova, se não me engano, a versão 3 da prova, tá? Versão 1, 2 e 3, não sei se tinha a versão 4. O que muda? Às vezes muda a ordem das questões ou a ordem das alternativas. As questões não mudam, são as mesmas questões em todas as provas. Então, se a sua prova não for da versão 3, você dá uma olhada na questão, olha o gabarito certinho e marca a sua lá certinho para ver se foi aquilo que você fez mesmo. Tranquilo? Então, vamos aí começar os nossos trabalhos de corrigir a nossa prova da Sanepar. É isso que aconteceu agora domingo, dia 17, hoje é terça, dia 19, e a gente vai fazer aí a correção. Olha lá. O controle central tem a função de manter os níveis de água de acordo com o volume desejado, abrindo torneiras para o enchimento ou ralos para o esvaziamento. No modo enchimento, há a possibilidade de abrir simultaneamente de 2 a 12 torneiras idênticas, que mantêm sempre a mesma vazão de água. Sabe-se que 4 dessas torneiras são capazes de encher o reservatório em 15 horas. Nas mesmas condições, quantas horas o tanque ficará cheio caso fossem abertas 10 torneiras?
Então se liga, eu tenho torneiras e tenho tempo. 4 torneiras enche o tanque em 15 horas. Ele quer saber 10 torneiras. Pensa comigo, se eu tenho mais torneiras, eu vou encher o tanque mais rápido. Se é mais rápido, tem menos tempo. Mais torneiras enchem o tanque em menos tempo. Mais torneiras enchem o tanque em menos tempo. Grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3 simples, conforme preconizado no edital. Grandezas inversamente proporcionais, o que é que tu faz? 15 sobre x, isso não muda, só que 4 sobre 10 vem 10 sobre 4. Multiplica cruzado, 10x, 15 vezes 4, 60. X é igual a 60 dividido por 10, corta 0 com 0. X é igual a 6 horas. Então, em 6 horas, vai encher o tanque com 10 torneiras. Bem querido, bem de boa, suave na nave, só para começar de boa. Regrinha de 3, falamos sobre, estava lá, bem querido. Considere que, próxima questão, né? Em dezembro, um depósito tem exatamente 300 milhões de latas de certo produto. Sabe-se que devido ao aumento da capacidade, o dono desse depósito era capaz de iniciar o ano com 6/5 dessas quantidades. Supondo que cada lata tenha tenha exatamente 250 gramas e que esse proprietário cumprirá com o aumento informado, qual será em quilos o peso de todas as latas no início do ano? 6/5. O dono ia iniciar o ano com 6/5. 6/5 da quantidade de latas que ele já tem. Ele tem 300 milhões. Então é 6/5 de 300 milhões. D é vezes. Multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 1.800 dividido por 5. 1.800 dividido por 5, 360. Só que aqui é milhões de latas. Só que ele não pediu as latas. Ele pediu o peso. E aí ele disse que cada lata pesa 250 gramas. Só que por melhor, ele disse que 250 gramas corresponde a 1/4 de quilo. Então eu pego esses 360 e multiplico por 1/4. E aí, por multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador, 360 dividido por 4, dividir por 4, tem um bizu internacional, metade da metade, dividir por 4, metade da metade. Metade de 360, 180, metade de 180, 90. Então nós temos 90 milhões de quilogramas. E aí, ó, letra C, noventinha. Talvez o meu problema seja aqui, ó, esses 6/5. Só talvez, e apenas talvez. E isso torna a minha questão difícil, será, professor? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Minha opinião, eu diria que sim. Transforma essa questão em difícil. 6/5 dos 300, vai terminar o ano, vai começar o ano com 6/5 da quantidade. O 250 gramas, 1/4 de quilo, nem é o problema, mas os 6/5 dos 300, essa interpretação, na minha opinião, é difícil. Eu não vou entrar no mérito do fácil ou do difícil. Estou dizendo do que eu acho. E a resposta está lá, queridosa. Trabalhamos com fração, calcular, multiplicar, dividir, bem querido. Certo encanamento com uma área de 1,2 metros quadrados, o que possibilita uma vazão de 400 litros de água por segundo. Caso mantida a pressão, se essa área aumentasse para 1,35 metros, qual seria a vazão? 1,2 metros tem vazão de 400. 1,35 tem vazão de X. Se a área é maior, eu chamo de bitola, se a bitola é maior, passa mais água. Uma bitola maior passa mais água. Então, se a bitola é maior, passa mais água. Diretamente proporcional. Regrinha de 3 também. Então, eu tenho 400x. Agora, deixa o professor Lustosa fazer só um ajuste aqui, porque a gente tem casas decimais. Tem vírgula. Ajusta para a mesma quantidade. Coloca um zero ali só para ficar 2 casas em cada. Ajustou? Agora tira a vírgula. 120, 135. Foi para conta. Já era. Ah, querido, já foi. Agora, meios por extremo.
bem de boa. Se quiser simplificar 120 com 135, tudo por 15, você consegue achar 8 e achar 9. Aí você tem 8x igual a 3.600. X é igual a 3.600 dividido por 8. Quando você dividir, Deus santo, professor, 450? Será? 3.600 dividido por 8, 36 por 8 dá 4, 4 vezes 8, 32. Subtrai dá 4, 40 por 8 dá 5, 5 vezes 8, 40, subtrai dá nada. Mais um zero ao resto é o resultado. É isso mesmo, professor. 450 litros por segundo. 450 litros por segundo. Letra D. Bem queridinho, só fazendo a continha. Regrinha de 3, agora diretamente proporcional, porque se o buraco é maior, passa mais água, né? Se tem mais área, passa mais água. Mais água, diretamente proporcional. E que vai. Próxima. Meio difícil. Essa. Ruim. Ruim. Ruim, professor. Ruim. Ruim. Não gostei, não. Uma sequência numérica, conta com um comportamento curioso. 0, 5, 3, 8, 6, 11, 9, 14, 12. Analisando as alternativas a seguir, o único número que não estaria nessa sequência, caso a mesma fosse mantida indefinidamente, é. Deixa eu botar aqui 0 e 5, 3 e 8, 6 e 11, 9 e 14, 12. Observe nessa coluna que eu tenho múltiplos de 3. Então, todos os números que forem múltiplos de 3 estão nessa sequência. 1.500 é múltiplo de 3. 12.345 é múltiplo de 3. Múltiplo de 3 são números que são divisíveis por 3. O 1.500 é. Um número para ser divisível por 3 precisa que a soma dos seus algarismos seja divisível por 3. 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é 15. 15 é divisível por 3. Só que se liga na pergunta. Ele pediu quem não faz parte. Então, o 1.500 faz e o 12.345 faz. Então, esses estão fora. Não são os que não fazem parte. E o 116, professor? Pensa comigo. O 111 está aqui. É múltiplo de 3. E eu não sei se tu se apercebeu, e não sei mesmo, mas de um número para o outro aqui, ó, é mais 5. Mais 5. Então, 111 mais 5, 116. O 116 está nessa lista. Verdade, professor. Está aqui mesmo. Então também não está aqui. E o 2000 parece que também está. Porque 1995 é múltiplo de 3. 1 mais 9 dá 10, mais 9 dá 19, mais 5 dá 24. 24 é múltiplo de 3. E aí, 1995 mais 5 dá 2000. Te odeio, professor. Eu estou indo só nos múltiplos de 3, na primeira coluna. Aí soma mais 5 para chegar na segunda. 2000 tá. Professor, se eu eliminei A, B, C e E, só pode ser a D. O 1000 não tá. É verdade. O 1000 não tá. Sabe por quê? O 994. Não, professor. 994. Não. 996. Múltiplo de 3. É. Mais 5 dá 1001. Aí passou. Não deu 1000. Não, deu 1001. Deu 1001. Então, o 1000 é o que não está na sequência. É o 1000. Ruim. Essa questão. Depois que eu organizei até não ficou tão ruim, né? Coloquei os múltiplos de 3, os outros só reposicionei. Reposicionei de 2 em 2, ó. Reposicionei de 2 em 2 na vertical. Aí fiquei olhando, tem os múltiplos de 3 ali, 0, 3, 6, 9, 12. Então, 1.500 é múltiplo de 3, o 1.240, 1.230, 12.345, perdão. 12.345 também é múltiplo de 3, esses já estão fora, porque eles estão na sequência. A questão pediu que não está. Aí o negócio foi achar ali o 116 e o 2000, que estão na sequência. Verdade, professor. Então o 1000 é o que não está. O 1001 tá. O 1000 não.
Verdade, professor. Ruinzinha, né? Eu achei. Eu achei. Mas não vou discutir, nem vou brigar. Achei ruim. Mas tem resposta. Essa dava para errar. Aquela lá da latinha não necessariamente estava. É ruim também. Talvez não seja tão difícil, seja só ruim a interpretação, né? Aqui, chata mesmo, ruim. Vamos lá, se equilibrando. Vamos fazendo. Certo comerciante adquiriu um lote de televisores. Se ele vender 40% do lote com lucro de 30% e 50% do lote com lucro de 10% e os 10% restantes a preço de custo, ou seja, sem lucro, zerado, quanto de lucro terá na venda? Espera aí. Ele vendeu 40% com lucro de 30%. Então, se ele fizer aqui a conta, ele achou 12%. Então, ele teve um lucro de 12%. Porque ele vendeu 40% do lote com lucro de 30%. Lote e lucro. Depois ele vendeu 50% do lote com 10% de lucro. Dele cortar 0 com 0, ele vai ter 5%. Então, 5% de lucro. Depois ele vendeu 10% do lote com 0% de lucro. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então não conta. Então o lucro dele é o 12 mais o 5, que dá 17%. Então, ele teve 17% de lucro. 40% do lote com 30% de lucro, deu 12% de lucro. 50% do lote com 10% de lucro, 5% de lucro. 10% do lote com 0% de lucro, vendeu o preço de custo, não teve lucro, é 0. Então o lucro dele é 17%. Não é difícil não, tá? Mas é chato. Talvez. Só talvez. Não necessariamente. Um pouquinho chato. Achei. Em um grupo de 55 pessoas, observou-se que 20 apresentam dificuldade para dormir, 12 têm dores nas costas e 7 têm dificuldades para dormir e dores nas costas. Diante dessas informações, quantas pessoas desse grupo não têm dificuldade para dormir nem dores nas costas? Presta atenção. Duas dificuldades para dormir, 20. Ele não diz que 20 apresentam só dificuldade para dormir. Apresentam dificuldade para dormir. E dores nas costas, 12. Também não é só dores nas costas, dores nas costas. Aí vem o 7 que tem os dois. Professor, se liguei. E se 7 tem os dois, então 13 tem só dificuldade para dormir e 5 tem só dor nas costas. E aí aqui dentro eu tenho 25 pessoas com algum problema. Seja de dores nas costas ou dificuldade para dormir. Ou as duas coisas. Só que o meu grupo tem 55 pessoas. Se 55 pessoas, das quais 25 têm problema, eu tenho 30 que não tem problema. 30 que não tem problema. Teorias de conjuntos. Atenção às palavras só, somente ou apenas para posicionar as informações dentro dos conjuntos para chegar na solução. Talvez foi o que eu falei, talvez na revisão foi essa parte específica que eu eventualmente não tenha falado. Eu falei da teoria de conjuntos, mas talvez não nessa pegada. Pelo menos não que eu lembre, depois eu olho parte 1 e 2. Parte 3 eu sei que não, porque eu falei, até lembro do que eu falei ali na parte 3 das questões. Talvez na parte 1 e 2 eu tenha falado, não me lembro, não me recordo. E talvez foram as duas questões aqui dessa prova, das 15, que eventualmente nas 3 partes da revisão que a gente fez, que eu não tenha feito dessa forma, porque a banca nas últimas questões que nós temos, 24, 23, 22, não trouxe questões nessa pegada. Pelo menos eu não achei e eu procurei para trazer, eu sempre procuro trazer para vocês o mais atualizado. E aí, nesse caso aqui, pode ser que eu não tenha falado desta forma. Falei de conjuntos, mas talvez não nessa perspectiva, nessa pegada. Mas, como eu falei no começo da aula, daqui da correção, se você estudou para a prova, você viu como fazer isso. Então você não perdia essa questão. E essa questão é boa, é tranquila. Só posicionar as informações e tá suave. Tamo junto, presta atenção. Aí aqui, em um levantamento sobre a religação de água, verificou-se que os casos analisados sem tiver interrupção no fornecimento de água por falta de pagamento.
Não só por falta de pagamento, ou apenas por falta de pagamento. 100 tiveram problema por falta de pagamento. 150 tiveram fornecimento de interrupção por pedido de desligamento. Mas também não falou só pedido de desligamento, apenas pedido de desligamento. Falou 150 pedidos de desligamento. Além disso, sabe-se que em 20 dos casos, a interrupção do fornecimento de água ocorreu em acordo e foi considerado tanto como pedido de desligamento como falta de pagamento. Aqueles 20 ali é que são. Por fim, 110 casos estiveram associados a outras causas. Diante do exposto, quantos casos foram observados? Espera lá. Eu tenho 100 casos por falta de pagamento. Eu tenho 150 casos por pedidos de desligamento. Eu tenho 110 casos por outros. E eu tenho 20 casos, tanto por falta de pagamento como por pedido de desligamento. Se eu tenho 20 casos, só falta de pagamento 80. Só pedido de desligamento 130. E aí, aqui dentro, 230. E aí, ao todo, 230 mais 110, eu tenho 340 casos. O detalhe do detalhe do detalhe sempre é aquele que está ali na interseção, os 20zinho, e que eu tenho que descontar. Senão eu marco errado. Muitos de vocês devem ter marcado a letra A. Muitos de vocês devem ter marcado a letra A. Por falta de atenção. De não descontar aqueles 20 que são os dois casos. Não atentando às palavras só, somente ou apenas e à estrutura organizacional do problema. Detalhes. Sempre detalhes. Ficar ligado. Próxima. Considere que em certo domicílio tenha registrado um consumo de água de exatamente 18 metros cúbicos no mês de janeiro e que no mês de fevereiro tenha acontecido um aumento de exatos 20% em relação ao mês anterior. Determine o consumo de fevereiro e assinale a resposta correta. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular 20% de 18. Corta 0 com 0. 36 sobre 10. Lembrando que multiplicação de fração é numerador com numerador, denominador com denominador. 3,6 a mais do que os 18. 18 em janeiro e em fevereiro 3,6 a mais do que o de janeiro. A mais. Então, em fevereiro, 21,6 metros cúbicos. Talvez, e apenas talvez, essa tenha sido a questão mais fácil da prova. Talvez. Estou dizendo que foi. Na minha opinião, eu acho sim que essa foi a mais fácil. Mais tranquilinha. Só calcular 20% de 18 e somar. É boa. Minha opinião. De boa. Essa. Sem vergonha. Sem vergonha. Não diria talvez que difícil. Talvez chata. Tá ali. Tá naquelas 6 que eu falei. 3 difíceis, 3 chatas. Tá ali. Sobre a porcentagem, assinale a alternativa. 20% vezes 20%, 400%. Nó. 20% vezes 20%, 0, 0, 0 com 0. 4 sobre 100, 4%. Verdade. B. Calcular 20% de 20% resultará em 4 unidades. Não. Resultará em 4%. 4% não é 4 unidades. Pegadinha. Pegadinha. Pegadinha cruel. Cruel, cruel. Não. C. Se uma mercadoria tem seu valor reajustado em 25%, ao multiplicarmos o preço novo por 0,8, teremos como resposta o preço antigo. Preço antigo, 100. Por que eu trato de 100? Porque 25% de 100 é 25. Então, preço novo, 125. Se eu multiplicar 125 por 0,8, dá 100. Volta ao preço antigo? Volta. Opa, professor. Letra C, a resposta certa. Sim. Professor, 125, 0,8. 8 vezes 5, 40 sobe 4. 2 vezes 8, 16 e 4, 20 sobe 2. 1 vezes 8, 8 e 2, 10. Uma casa decimal, opa, deu 100 mesmo. Deu 100, te falei, letra C. Professor, por que a letra D está errada? Se a mercadoria tem um aumento de 20%, seguido de outro aumento de 20%, então ela acumulará um aumento de 40%. Não. Preço original, 100. Aumenta 20%, mais 20.
120. Agora 20% de 120. Não é 20, é 24. Vai para quanto? 144. Aumentou quanto? 44. Ah, professor. 44 de 100, 44%. Isso. Então a letra D está errada. Aumentar um preço em 20% e depois dar um desconto de 20% sobre o preço, garante a volta ao preço antigo. Aumentou para 120. Agora dá o desconto. 120 menos 24, porque é 20% de 120. Vai a quanto? 96. Voltou a 100? Voltou não. Voltou não. Pegadinha. Letra B, letra D, letra E. Pegadinha. Letra B, inclusive, na sequência da A, mais uma baita de uma pegadinha. E a letra A te dá 4%. E a letra B te fala em 4 unidades. Esse é o BO. Esse é o BO. E as letras D e E, aumenta 20 mais 20 dá 40, não. Aumenta 20 diminui 20 dá volta ao que era, não. Tem que analisar porque aumenta 20, depois aumenta 20 do que já estava aumentado. E na outra aumenta 20 dá o desconto em cima dos 20 que já estava aumentado. É esse o detalhe. Esse é o detalhe. Estamos marota. Marota para te pegar. Bem pego. Do ponto de vista lógico, a partir das proposições verdadeiras, se moro no 15º andar, então tem uma vista linda, e não tem uma vista linda, conclui-se que? Conclui-se que, por alguma verdade. 15º andar, vista linda. Não tem uma vista linda. Aqui, ó, não tenho. Então tem uma vista linda é falso. Se essa proposição condicional é verdadeira, se essa proposição condicional é verdadeira e o consequente é falso, obriga o antecedente a ser falso. Obriga. Obriga o antecedente a ser falso. Porque essa informação é verdadeira. Esse condicional é verdadeiro. Então, se o consequente é falso, obriga o antecedente a ser falso. Então, mora no 15º andar? Falso. Então, não mora no 15º andar. Bem de boa. Mas essas são as mais delícias. Não são mais fáceis do que aquela da porcentagem dos 20% do I18. Aquela era mais fácil, mas essa aqui é de boa. Bem de boa. É. Bem, bem, bem. Olha essa. Ruim. Difícil. Meu Deus. Jesus amado. Analise os seguintes dados a respeito da quantidade de domicílios com alguma inadimplência. Dado 1. Exatamente 7/8 dos domicílios têm um mês de atraso. Dados 2. Exatamente 5/7 dos domicílios têm 2 meses de atraso. Dado 3. Exatamente 2/5 dos domicílios têm 3 meses de atraso. Sabendo que todos esses dados são verdadeiros, então um número possível de domicílios, ele não pediu com problema, pediu um número possível de domicílios ao todo. Por isso que ela é difícil. Eu julgo como a mais difícil. Das 15, eu sou lustosa, julgo a mais difícil. Ele falou de 7/8 com um mês de atraso, falou de 5/7 com 2 meses de atraso e falou de 2/5 com 3 meses de atraso. MMC de 8, 5 e 7. Como 5 e 7 são primos, é só fazer 5 vezes 7, 35, vezes os 8, que também o 5 e o 7 são primos, então vai multiplicar por 8 direto, vai dar 280. E aí um número possível de domicílios é o 280 ou algum múltiplo de 280. Por isso que essa questão é a mais difícil, na minha opinião. Não é que tem 280 domicílios. É 280 ou algum múltiplo dele. Porque as frações de 7/8, 5/7 e 2/5 têm como denominador comum o 280. Ou seja, a quantidade de domicílios é alguma coisa múltiplo de 280. Pode ser até o próprio 280, mas não tem nas alternativas. 880 é múltiplo de 280? Não. 700 é múltiplo de 280? Não. O 1400 sim, o 700 não. 700 é 280 vezes 2,5, mas múltiplo não é vezes número quebrado, é vezes número inteiro. 1232, esse que não. Quebradinha assim? Nunca foi. 2000? Não é. 1680. Esse é múltiplo. 1400 mais 280. 1680.
O 1400 eu sei que é múltiplo. É 280 vezes 5. Mais 280, 1680. 1680 é múltiplo. Então, um número possível de domicílios, 1680. A questão mais difícil, na minha opinião. Eu particularmente, acho a mais difícil. Você pode não achar, mas eu acho. Ruim. Que ela era ruim. Professora cabulosa. Gostei não. Errei. Tá perdoado. Errou? Perdoado. Professor, eu acertei no chute. Porra, que chute do caralho. Deu bom. Deu bom, deu bom, deu bom. Tá ótimo. Considere as premissas. Nenhum satélite tem brilho próprio. Alguns astros têm brilho próprio. Considerando o raciocínio atrelado a essas premissas, conclui-se que alguns astros não são satélites. Tá certo. Já de largada. Letra A. Calma que eu vou te mostrar. Nenhum satélite tem brilho próprio. Separado. Alguns astros têm brilho próprio. Se tu pensar comigo, esses astros aqui que têm brilho próprio, esses aqui, nunca serão satélite. Porque nenhum satélite tem brilho próprio. E como algum astro tem brilho próprio, esses astros aqui não são satélites. Sempre, fato. Professor, mas ele disse que alguns astros são satélites. Isso pode acontecer. Olha ali, ó. Nenhum satélite tem brilho próprio e alguns astros têm brilho próprio. Olha aqui, ó, professor. Esses astros aqui são satélites. Verdade. Eu tenho dois desenhos possíveis, né? Só que a resposta para estar certa, precisa estar certa nos dois desenhos. E aí a letra B até está certa aqui nesse segundo desenho, professor. Mas não está certa no primeiro. Então a letra B está errada. Já a letra A está certa nos dois, porque ali, ó, astros com brilho próprio, astros com brilho próprio. Esses astros nunca serão satélites, porque nenhum satélite tem brilho próprio. Então, os astros que têm brilho próprio não são satélites. Então, alguns astros não são satélites. Certo? Certo, certo, certo. As letras C e E são inclusive iguais, então já estão erradas, porque não tem duas respostas certas. E a letra D, meio impossível todo astro ser satélite. É impossível, né? Boa, professor, essa questão? Eu acho. Bem boa. Lógicazinha, marota, só. Joga daqui, joga dali. Já foi, já é. Olha essa. Considerando que a quarta parte da cidade esteja localizada no bairro A. A quarta parte do bairro A tem casa de madeira. E a quarta parte das casas de madeira do bairro A ainda não tem esgoto. Determine a quantidade da fração da cidade correspondente às casas de madeira que estão no bairro A e que não tem esgoto. Espera aí. Um quarto das casas estão no bairro A. Dessas casas, um quarto é de madeira. Um quarto das casas do bairro A são de madeira. E dessas casas de madeira do bairro A, um quarto não tem esgoto. What, professor? Um quarto das casas estão no bairro A. Das casas do bairro A, um quarto é de madeira. E das casas de madeira do bairro A, um quarto não tem esgoto. Olha isso aqui. 1 sobre 64. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Meu Deus, professor. Que loucura. Sinalzinha ruim essa, né, professor? Ruim. Difícil. Difícil, difícil, difícil. Não sei, mas ruim, ruim. É um quarto de um quarto de um quarto. Meu Deus. O seu faixa do microfone fica baixo o som. Desculpa. Tá lá. Tá lá, tá lá, tá lá. 1,64. Ruimzinha. Interpretaçãozinha ruim. Nada que se compare àquela do 280 lá, que dá 1680. Nada. Aquela para mim, a pior. Aliás, se Dudu trabalhasse na Sanepar, reconheceria a importância da qualidade de fornecimento de água. Dudu não reconhece a importância da qualidade de fornecimento de água. Então, do ponto de vista lógico, conclui-se que, se Dudu trabalhasse, ele reconheceria a importância. Ele não reconhece. Considera-se todas as informações como verdade. Professor, mas a questão não disse que era. Ok, mas na lógica considera. Então, se ele não reconhece a verdade, ele reconhece a falso. Aí é um condicional. Verdadeiro. Se o consequente é falso, obriga o antecedente a ser o quê? A ser falso. Então, se Dudu trabalhasse Dudu falso. Então, Dudu não trabalha. Olha, professor. Olha que questãozinha marota.
Nada diferente daquela do 15º andar e a vista linda. Só que lá ele disse que era verdade. Aqui ele não disse, mas eu considero. Em lógica, eu considero. Então Dudu não trabalha. Dudu nascer no Paraná ou não nascer, tá errado. Não foi falado dele nascer no Paraná. Não foi falado nem dele ser paranaense. Então já tá errado B, D e E. Só sobrava A e C. Só que aí Dudu não trabalha, então é C. Pegou? Querida também. Dei boa. Negar a proposição. Existe região paranaense que não é abastecida pela Sanepar. Existe algum que não é. Pediu para negar. Falamos sobre isso. Negação de algum A não é B. Todo A é B. Então, existe região paranaense que não é abastecida. Negação de algum não, todo sim. Toda região paranaense é abastecida. Meu Deus. Não, professor, não. Sim. Essa aqui estava na parte 3. Tava na parte 3, como tava na parte 2 também. Essa eu não perdi, mas nem por nada, tava facinha essa. Querido, delícia. Olha lá. Corrigimos as 15 questões da parte do nível médio. Como eu falei. Boas as 15 questões. Tinha umas mais ensaboadinhas, sem vergonhinhas. Dificilzinhas. Tinha. Sempre tem. Mas a maioria eram boas. E, no mínimo, aqueles 12 pontos a gente conseguia. Certeza. Fechou? Não sei se eu te falei no começo, mas o material está aqui na descrição do vídeo. As 15 questões. Por quê? Porque eu estou fazendo a prova tipo 3, eu acho. E aí pode ser que a sua prova, obviamente não seja a mesma, esteja em ordem diferente as questões. As questões estão aí. Você compara com a sua prova e vê o gabarito certinho. Não tem possibilidade de recurso. Não tem. O que é que tu vai fazer? Curtir, vai curtir. Curtir. Compartilhar com mais alguém para assistir a correção, ver. Mas no sentido agora de aprender, inclusive. Não necessariamente. Recurso não tem. Então, é aprender. Deu bom, deu ruim, continua. Não para. Não para. Eu tô aqui. Não para. Eu tô contigo. Até sempre. Vamos na sequência. E deixa um comentário aí para nós. A gente está sempre melhorando e trazendo o melhor conteúdo para vocês. É isso? Sempre. Na descrição do vídeo tem o material, tem o link das redes sociais do professor, tem o link das camisetas que a gente usa, do nosso patrocinador. De vez em sempre a gente está aqui com as nossas camisetas, né? Bem legais, vestem muito bem. Então, se você achar legal, tem um link aí também das camisetas do nosso patrocinador. E tem um Pix ali, uma chave Pix para quem quiser contribuir com o canal. Não é obrigado, mas se quiser contribuir, vai ser muito bem-vindo. O professor Lustosa não vai dizer que não aceita. Sempre aceitamos, tá certo? Até forma de reconhecimento do trabalho, se quiser. Não é obrigado, tá? Estamos aqui, gratuito, método segue a regra, aprendendo com questões, aprendendo por questões e vamos estar aqui sempre. Com vocês, por vocês, para vocês. Tá certo? Tamo junto? Então, até quinta-feira com Quinta dos Correios. Porque se você fez a Sanepar agora, eu tenho quase certeza que você vai fazer os Correios também. E aí lá os Correios com a IBFC, toda quinta-feira a gente está na Quinta dos Correios até a prova, então quinta-feira agora, Quinta dos Correios, a gente vai mandar ver, até porque na quinta passada não teve, por causa dos problemas operacionais. Então, quinta agora, depois de amanhã, a gente já vem com a Quinta dos Correios de novo e segue firme até a prova dos Correios também. Aproveita que muita coisa aqui, principalmente de matemática que a gente viu aqui na Sanepar, aplica-se aos Correios. Muda a banca, mas não muda a ideia. Então, o fato de ser instituto ao CPI e BFC não vai mudar nada. Matemática é matemática, fração é fração, porcentagem é porcentagem, regra de 3 é regra de 3. Só organizar e trabalhar. Tamo junto? E vamos que vamos. Valeu!